Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos aqui rapidinho para uma palavra de Deus para o nosso coração. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Ezequiel, capítulo 20, a partir do versículo 10, que fala assim: E assim os tirei do Egito e os levei para o deserto. Eu lhes dei os meus mandamentos e lhes ensinei as minhas leis, que dão vida a quem as cumpriu. Como sinal da nossa aliança, mandei que eles guardassem o sábado e assim lembrassem que eu, o Senhor, os separo para que se dediquem somente a mim. Gente, aqui onde Deus fala assim: os tirei do Egito e os levei para o deserto. Eu lhes dei os meus mandamentos e lhes ensinei as minhas leis, que dão vida a quem as cumprir. Se dediquem somente a mim. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui, gente? Deus tirou você do Egito. O que é o Egito? O Egito é o cativeiro, o Egito é a oposição, o Egito é o mundo. Deus te tirou do Egito, ok? E quando ele tira a gente do Egito, ele passou a gente para o deserto. É como se a gente passasse por uma etapa. E o que é o deserto que muita gente fala, que muita gente prega? O deserto, ele muitas das vezes as pessoas veem como uma escola de aprendizado. O deserto é o seu processo. Seu processo de cura e libertação é o seu deserto. Entende? E no deserto a gente precisa entender que é justamente no deserto que Deus nos trata, que Deus nos cura, que Deus nos liberta, que Deus nos remodela, que Deus nos desconstrói para construir. É o deserto. Entende? O deserto, o que é o deserto? O deserto é um local que não tem nada, que só tem areia. É você e você. Só que no deserto com Deus é você com Deus. Entende? Então a gente precisa sim passar pelo deserto para a gente vir a ser remodelados, para a gente vir a ser desconstruídos, para a gente vir a ser transformados, para existir uma transformação de dentro para fora, para a gente poder vir a usufruir e a viver os planos que Deus tem para a nossa vida. Para viver a promessa, para viver o milagre, para viver o chamado, para viver os planos que Ele tem para ti. Então a gente precisa passar pelo deserto. É no deserto que a gente pode estender o deserto. Esse deserto ele pode ficar maior do que Deus quer que seja. E a gente pode encurtar o deserto. Como é que a gente encurta o deserto? Como é que a gente encurta o tempo do deserto? Entrando em concordância e obediência com Deus. A partir do momento que a gente começa a discordar de Deus, ou a gente não obedece o que Deus pede, ou o que Deus fala, a gente prolonga a nossa vida de deserto. Ou durante o seu processo com Deus ali, você começar a ser deixado tomar pela incredulidade, pela dúvida, você retarda, você prolonga o tempo do deserto, você retarda o seu processo trava, ok? E o seu tempo de deserto passa a ser maior. Por quê? Porque Deus age por intermédio da fé. Se uma vez que a sua fé estiver abalada, entende? É porque a dúvida entrou. Quando a gente começa a duvidar de algo que Deus faz na nossa vida, a gente começa a esmorecer, a gente começa a definhar, a gente começa a cair, entende, gente? Ou seja, a gente começa a se afastar de Deus. E uma vez que a gente começa a se afastar de Deus, a gente começa a dar vazão e voz para a oposição. Ou seja, a gente deixa um pouco os caminhos do Senhor de lado, vamos colocar assim, ok? E a gente começa a ir por outros caminhos, procurando resposta em outros lugares, procurando vir a ter, a usufruir do que a oposição nos dá. Entende, gente? Então, o tempo do deserto ele é crucial para você passar, para você ser remodelado, para você ser desconstruído, para você ser moldado, lapidado por Deus, curado, tratado, liberto, para você vir viver a promessa, para você vir entrar na terra prometida, entende? Para você vir usufruir dos planos de Deus para sua vida. O tempo do deserto é necessário. Então, todas aquelas pessoas que têm o chamado, que têm uma promessa, que têm os milagres a receber, todas essas pessoas passarão pelo deserto. Entende? Não tem como fugir. O deserto ele é lugar de passagem, ele não é lugar de morada. Então, toda vez que Deus te der uma ordem para você fazer, e você, mesmo que você não concorde, mesmo que você não entenda, obedeça. Entende? A gente tem limitação de entendimento. Deus está acima da gente.
Às vezes uma ordem que ele está dando é uma estratégia que ele quer usar contra o seu inimigo a favor de você. E mesmo que você não entenda, mesmo que não faça lógica para você, obedeça a Deus, porque ele já tem todo o plano traçado dentro dele para poder você vir a alcançar a promessa. Aí você fala para mim assim, Roberta, mas se Deus é todo poderoso, por que ele não dá um estalo nos dedos e a gente usufrui da promessa? Porque nós seres humanos, nós somos ingratos. Se a gente receber algo com muita facilidade, a gente vai perder aquele algo com muita facilidade. Ou seja, a gente não vai valorizar o que Deus tem pra gente. E pra gente valorizar o que Deus tem pra gente, a gente precisa conquistar. Correto? Se você tem algo que venha de mão beijada pra tua mão, qual é a tendência desse algo? É deixar de lado. Mas se você tem algo que você pagou um preço, que você lutou para ter, que você teve que trabalhar muito, vamos botar assim, para poder juntar dinheiro, para poder comprar, você vai dar um valor maior para aquele objeto ali que você foi comprar, que você lutou para ter, entende? Para você vir a usufruir. Ou seja, você não vai se desfazer de qualquer modo, de qualquer jeito, em qualquer momento. As coisas de Deus também são assim, a gente precisa pagar um preço para a gente ter. E o preço que a gente paga é preço de renúncia, é preço de oração, é preço de jejum, é preço de acreditar na fé, exercer a fé. Entende, gente? Então a gente precisa pagar esse preço. Por quê? Porque quando a gente está pagando esse preço para Deus, que a gente está buscando a Deus no nosso secreto, que a gente está se mostrando presente para Ele, que a gente está mostrando que a gente quer Deus na nossa vida, entende? Esse preço que a gente está pagando está sendo construído dentro da gente uma construção sólida, entende? E ao mesmo tempo, a gente está buscando relacionamento com Deus, ou seja, está sendo construído dentro de você um alicerce, uma coluna, uma construção sólida, firme na rocha, ok? E ao mesmo tempo você está construindo com Deus um relacionamento, entende? Então, tempos de deserto se faz necessário, sim, para você aprender a depender, para você aprender a confiar, para você aprender a depender dele, entende, gente? Então, tempo de deserto é necessário. Não menospreze o tempo do deserto, tá? E quando Deus te der uma ordem para você fazer, acate, mesmo que você não entenda, mesmo que você não vê lógica. A gente não precisa ver lógica, a gente precisa ser filhos obedientes, porque no deserto você está sendo testado também. Entende? É no deserto que Deus vê qual é o quanto você suporta, o quanto ele pode te levar, o quão fundo ele pode te levar, a quanto você suporta. Quanto mais a gente suportar o que Deus colocar sobre a nossa vida, mais de Deus a gente recebe lá na frente, entende? Depois do deserto existe a terra prometida, existe as recompensas de Deus. Entende, gente? Então suporte o seu processo, suporte o seu deserto, não desista no meio do caminho. Tá? Você chegou até aqui, firme e forte em Deus. Toda vez que você vê que vai esmorecer, corre para Deus, tá? Ou melhor, nem saia da presença de Deus. Sempre esteja na presença dele, buscando a ele em espírito e em verdade, em oração constante, ore em pensamento, ore verbalizando, tire um momento para estar na presença de Deus, faça a leitura da palavra, escuta mais louvores ao invés de ficar escutando músicas do mundo, músicas mundanas que não vão te acrescentar a nada. Entende? Então começa a escutar mais louvor, para o seu espírito começar a ficar mais fortalecido e querer estar mais na presença de Deus. Tá bom, gente? A gente precisa priorizar a Deus na nossa vida. A gente precisa querer Deus na nossa vida. Quanto mais a gente priorizar a Deus, quanto mais a gente buscar relacionamento com Deus, mais de Deus a gente vai ter. Tá bom? Então, não prolongue o tempo do seu deserto. Queira estar na presença de Deus, busque a presença de Deus, tá bom? Queira passar pelo deserto, não queira fazer do deserto uma morada, porque tem muitas pessoas que até hoje, no seu processo, estão no deserto. Por quê? Por medo de não conseguir seguir em frente, por não entrar em obediência a Deus, ou Deus deu uma palavra para a pessoa não quis obedecer, ou viu algo que achou que fosse grande demais para ela e não se achou capacitada e parou no meio do caminho. Então saiba que Deus não dá nada que você não possa suportar. E Deus não vai dar nada que ele não se responsabilize para você. Ou seja, se ele lançou uma palavra na tua vida,
e você acha que essa palavra lançada sobre a sua vida é algo muito grande, que você não tem capacidade para fazer, ou que você não vai conseguir dar conta, saiba você que uma vez que Deus lança na sua vida, Ele se responsabiliza. O que isso quer dizer? Ele te capacita para você vir a passar pelaquela situação. Então não tenha medo, não deixe o medo paralisar você. Não deixe o medo paralisar você no meio do caminho. Se Deus falou, vai. Dê o primeiro passo, dê um passo de fé, mesmo que você não encontre o chão. Deus vai botar o chão logo em seguida, mas primeiro Ele quer que você dê o primeiro passo, tá bom? Essa foi a mensagem, que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.